vamos lá. Bom, hoje é quarta-feira, nossa aula hoje é de resistência e elementos de máquinas. Na última aula de elementos, a gente finalizou a questão dos cabos de aço, tá? Que seria a unidade 6 da nossa ementa aqui. A unidade 7, ela seria sobre rolamentos. Mas como a gente combinou lá atrás lá de ver tudo sobre rolamentos quando a gente estava vendo em manutenção, é um item que está ali nas duas disciplinas, então como a gente começou mais cedo lá falar sobre rolamentos, mancagem de rolamentos, né, lá em manutenção, aí eu decidi por melhor manter mesma linha de raciocínio, a gente falou tudo por lá, tá? Então a unidade 7 aqui da ementa de elementos de máquinas não existe, tá? Que a gente viu tudo lá em manutenção. Hoje eu vou tentar ver com vocês aqui a unidade 8 e 9. A 8 ela fala de engrenagens cilíndricas de dentes retos e a 9 de dentes helicoidais. É tudo engrenagem, tá? Acontece que é o seguinte, a relação dos itens que eu tenho que ver com vocês aqui, eles são muito conceituais, tá? Se eu fosse seguir exatamente o que está aqui, vocês sairiam daqui do curso sabendo diferenciar uma e outra, onde aplicar os conceitos e tal. Mas se eu fosse seguir exatamente o que está aqui, vocês não veriam nada de cálculo das engrenagens, tá? Que eu acho que é até mais importante, né? Vocês vão trabalhar, mesmo que você não vai fazer um cálculo de engrenagem amanhã, né? Daqui 5, 10 anos, se você precisar, você já vai ter ali pelo menos uma noção e saber aonde procurar, tá? Foi o que eu fiz na minha carreira, né? Pra você ver. No meu histórico profissional. Eu vi engrenagem quando eu fiz o Senai, eu tinha uns 16 para 17 anos, aí eu calculei engrenagem, eu usinei engrenagem, né? Tanto reta, helicoidal, cônica, a gente fez tudo isso lá na prática lá. Só que aí eu fiquei um tempo sem mexer, eu fui calcular a engrenagem depois lá na faculdade, depois de uns 5, 6 anos disso. E de lá para cá eu nunca mais precisei, né? Nunca mais fui fazer nenhum trabalho com engrenagem. Mas eu sabia o que tinha que fazer, onde que tinha que procurar as informações. Chegou aqui agora, né? E se eu precisar calcular, eu vou voltar no meu material e vou fazer. Da mesma forma que eu quero fazer com vocês aqui hoje, tá? Então, assim, eu vou passar aqui essa parte dos conceitos aqui, do que é módulo, diâmetro primitivo, rendimento, vantagem de uma para outra. Eu vou passar uns vídeos introdutórios aqui para vocês, tá? Com esses conceitos, que é até bom que um vídeo assim produzido, ele tem mais didática do que a gente for ficar aqui no blá blá blá. Lá vai ter algumas imagens que vai mostrar o que é um passo, o que é um módulo, o que é o diâmetro primitivo, a cabeça do dente e tal. Toda essa parte conceitual, eu vou passar inicialmente aqui essa primeira aula de 50 minutos, passando alguns vídeos para vocês, tá? Nessas playlists de vídeos, eu não vou passar todos, eu vou passar só os iniciais ali, que eu acho que é o que vai trazer mais informações de conceitos ali que vocês precisam, tá? Os vídeos sequentes dessas playlists aqui é de cálculo mais aprofundado, tá? Mas essa parte de cálculo, eu vou pegar um material aqui desse livro que eu tenho aqui mesmo, tá? Eu escaneei a parte de engrenagens aqui para vocês hoje, e a gente vai acompanhar pelo livro passo a passo. Eu prefiro fazer essa parte de cálculo acompanhando passo a passo, porque aí eu vou explicando o que é cada item, eu vou voltando nas tabelas, porque acaba que um vídeo lá do telecurso explica muito bem, mas não tem as tabelas para você consultar. Esse material aqui já vai ter. Bom? Então, é isso. Inicialmente, aqui eu vou passar alguns vídeos para vocês, né? Vídeos curtos, tem umas 2 aulinhas do telecurso ali para nivelar os conhecimentos, e depois eu entro com esse material do livro para falar sobre os cálculos, que eu acho que é o mais importante. Se eventualmente você precisar daqui 1 ano, 5, 10 anos fazer cálculos de engrenagem, vocês sabem onde pesquisar. Fala, opa, eu tenho umas videoaulas gravadas lá que tem um passo a passo. Deixa eu lá dar uma verificada, né? E aí a gente mata a unidade 8 e 9 aqui nessa aula de hoje. Vai ficar faltando 2 unidades para a gente matar também o conteúdo total aqui de elementos de máquinas, que vai ser transmissão por parafuso sem fio em coroa, que a minha intenção é falar na sexta-feira, a gente já liquida também. E a gente ainda tem a semana que vem
né, que seria a última semana antes daquela semana de estudos autônomos, né? E aí, na semana que vem, a gente fala sobre elementos de fixação e união. Esse é muito simples, rapidinho a gente fala, dá até para entrar um pouquinho na semana que vem falando de engrenagem e parafuso sem fim, tá bom? Eu estou até satisfeito. No finalzinho aqui, pessoal, eu concordo que pode parecer que ficou meio corrido ali, mas eu acho que é necessário a gente ver todos os itens ainda no semestre, né, para não ficar nenhuma coisa pendente, vocês não ver o conteúdo completo do que estava previsto. Acaba que no início do semestre eu fiquei quase um mês ali revisando o material de mecânica técnica, mas se eu não tivesse feito aquela revisão também, eu acho que seria pior, né? Porque acaba que um assunto vai dando sequência no outro. Se a gente tivesse pegado da onde vocês pararam no semestre passado e sem revisão, ia ser pior para todo mundo. Bom, mas assim, sem conteúdo vocês não vão ficar, as informações vão estar relacionadas aqui, eu sempre passo material complementar para vocês, e a minha intenção, eu acho que o que mais importante é o conhecimento que vocês recebem, conhecimento que vocês aprendem, e posteriormente vocês poderem aplicar isso de alguma forma profissionalmente. Se eventualmente, né, chegar aqui no final do semestre, a gente não conseguir passar alguns exercícios, preocupa com nota não, né? O importante é vocês terem o material e a gente conseguir levar esse material aí para frente, e quando vocês precisarem, vocês têm onde consultar. Bom? Acho que se a gente conseguir finalizar aqui, eu acho que já é uma vitória para todo mundo aqui nas condições que a gente está. Beleza, então, pessoal, pode começar aqui. Conto com a colaboração de vocês, por favor. Tranquilo. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar isso aqui. Por acaso você deu uma olhada naqueles exercícios que nós fez? Eu vi que vocês enviaram, William, mas sendo honesto com vocês, eu não corrigi, não. Eu vi que está tudo lá, que à medida que cada um envia, eu recebo um e-mail de notificação, está tudo relacionado lá. Essa semana eu vou oficializar tudo e lançar notas, vou lançar as faltas também, né, só para não ficar nenhuma pendência ali para a semana que vem, tá bom? Eu estou devendo material também de cabos de aço para lançar lá no portal, eu vou lançar hoje para vocês também. Você já não mandou? Eu mandei no grupo do WhatsApp, né? Mas no portal eu não mandei ainda não. Tem que fazer o upload lá. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui com alguns slides, depois a gente passa para os vídeos. Então tá. A gente vai falar aqui sobre engrenagens, tá? Começar com uma definição simples, então. Denomina-se engrenagem a peça de formato cilíndrico, né, no caso, esse tipo de engrenagem aqui, cônico, que pode ser esse tipo aqui, ou reto, que seria essa cremalheira. Isso aqui é uma engrenagem cilíndrica, né? E isso aqui embaixo é uma que a gente chama de cremalheira. Vocês vão ver isso aqui em portão automático, vocês vão ver que sempre tem ali um motorzinho com uma engrenagem lá, e embaixo tem uma cremalheira ali que o motor gira, puxando ou empurrando esse motor para fechar, né? Dotada de dentadura externa ou interna, cuja finalidade é transmitir movimento sem deslizamento e potência. Aqui, ó, vocês lembram que a gente estudou lá naquele negócio de polias e correias, que polias e correias também transmite potência e movimento? Só que a diferença lá é que, como é por atrito, né, acaba que existe um deslizamento ali, mínimo, mas tem, 3 a 5%. Né? Aqui não. Né? A mesma velocidade tangencial de um elemento passa para o outro, né, de uma engrenagem, passa para outra, sem ocorrer deslizamento. Tá? Por quê? Porque eu tenho esse acoplamento entre os dentes que vai fazer a transmissão de potência, de força e de velocidade. Right? E acontece o mesmo esquema. Né? Se lá nas polias, correias lá, eu fazer aquele cálculo reduz a rotação, aumenta o torque transmitido, a potência, os diâmetros aumentam ou diminuem, é inversamente proporcional, aquela relação de transmissão, toda aquela história que a gente já estudou, que a gente já conhece, se aplica aqui também. Tá? Só que com uma vantagem até. A gente pode encontrar aquela relação de transmissão com os diâmetros, com os números de dentes, né? A rotação a gente já faz, com os diâmetros a gente já faz, mas contando os números de dentes de uma e de outra,
também dá para fazer ali aquela relação de transmissão. Mesma coisa. Bom? Ou seja, se eu fizer a relação de transmissão com a quantidade de dentes no acoplamento e a relação com o diâmetro ou a relação com a rotação, eu vou encontrar o mesmo valor lá. Obviamente, considerando o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Olha? Então tá. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Bom, por que é cilíndrica? Porque ela tem o corpo dela tem um jeitão de um cilindro. É como se fosse um círculo. Se eu tenho um círculo com volume, isso aqui vira um cilindro. Essa daqui também é uma engrenagem cilíndrica, só que essa aqui diferencia dessa primeira, porque essa aqui tem dentes helicoidais. Você pode ver que é como se eles fossem enviesados para a lateral aqui, ó. A gente vai estudar, hoje a gente vai estudar isso aqui, ó. O que é uma, o que é outra, o que diferencia uma de outra, tá bom? E ainda existem essas duas aqui, que, né, pela definição aqui, que é essa engrenagem cônica, né? E essa engrenagem trabalhando com essa cremalheira aqui. A vantagem dessa daqui é que eu consigo fazer uma transferência de movimento, de torque, de potência, em ângulo. Né? E ainda, ela me traz a vantagem que eu consigo transmitir muito mais força ainda. Né? A geometria desses dentes aqui vai me permitir transmitir muito mais torque, muito mais potência do que essas outras aqui. Bom? Mas hoje o nosso foco vai ser essas aqui. Ok? Vamos lá. Reginaldo fez uma pergunta aí. Oh, perdão, Reginaldo, é porque eu estou na tela toda aqui, eu não consigo ler o texto, não. O que você perguntou? Consegue, estou aprendendo. Qual a diferença de engrenagem e pinhão? Tá. A gente vai ver daqui a pouquinho, Reginaldo. Deixa eu só te passar aqui. Um pinhão é uma engrenagem. Tá? Daqui a pouquinho eu te passo essa informação. Tá? No primeiro vídeo aqui, inclusive, já vai ter essa informação ali. Ok. Um pinhão é uma engrenagem. Né? No caso, é a menorzinha. Né? Mas no vídeo ali vai te passar de uma forma mais técnica para você falar, pinhão é a menorzinha. Fica legal. Tá, mas hoje aqui, ó, o nosso... Alguém vai falar alguma coisa aí? Beleza, segue o barco. Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho essas duas engrenagens, que são as mais comuns, e acontece o seguinte. Quando eu estou trabalhando com essas engrenagens aqui, essa engrenagem cilíndrica de dentes retos, eu vou trabalhar com elas, né? A outra engrenagem ela vai estar aqui paralela a essa engrenagem, trabalhando acoplada aqui. Só que ela tem uma desvantagem com relação a essa aqui. É o seguinte, normalmente eu trabalho com essa aqui com rotações menores, tá? E transferência de força e torque menor também comparado com essa daqui. Quando eu estou trabalhando com essa daqui, e tem um detalhe, pela forma como esses dentes aqui eles se encaixam, eu tenho um barulho operacional muito grande aqui também. Ou seja, ela tem mais ruído na operação, ela não é indicada para rotações muito altas e nem para cargas maiores também. Se eu tiver rotação alta, carga maior e estiver trabalhando numa área que precisa de silêncio, é mais indicado trabalhar com essa daqui. Porque eu tenho um acoplamento que pega toda a extensão desse dente quando eu estou trabalhando com as engrenagens em eixos paralelos. Por que eu falo essa questão de engrenagem de eixo paralelo? Porque a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, ela pode trabalhar com eixos paralelos, ou seja, ó, esse eixo está aqui, o outro está aqui, ou seja, um é paralelo ao outro. Esse caso aqui também, tá vendo? Um está paralelo ao outro, um do ladinho do outro. Aí eu tenho aqui a menorzinha, que é o pinhão, que vai girar e transmitir força. Até mentira, tá? A menor é o pinhão, mas não significa que ela é a motora. Tá? Independente de uma da outra ali, a menor é o pinhão e a maior é a coroa. Só que não necessariamente é o pinhão que vai transmitir a potência, não é ele que está acoplado ao motor. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Mas o importante é sacar o seguinte, ó, eu posso, trabalhando com helicoidais, eu posso ter a transmissão com eixos retos,
né, ou eixos paralelos, ou eixos cruzados. Né? Eu consigo fazer essa troca aqui de sentido do meu giro de eixo aqui, só por conta desse engrenamento aqui. Só que tem as desvantagens de um para outro. Por quê? Nesse daqui, eu tenho o engrenamento, quando eu tenho aqui o acoplamento dos dentes, ele pega de ponta a ponta no dente. Nesse caso aqui, eu tenho como se fosse o mesmo acoplamento lá da engrenagem helicoidal de dentes retos. O acoplamento ele dá num único ponto instantâneo ali. Ou seja, o mesmo tipo de engrenagem, só que com um engrenamento diferente, eu consigo transmitir mais carga e mais rotação aqui do que aqui. Tá? Óbvio, isso aqui me dá a possibilidade de fazer essa inversão de sentido dos eixos. Mas, por outro lado, né, não se pode ganhar sempre, eu perco na questão de rotação e de potência transmitida. Agora, vamos ler o que está aqui na definição. Aqui, ó. Engrenamento paralelo, que é esse primeiro aqui. O engrenamento paralelo ocorre quando o deslizamento é iniciado na extremidade do dente. É isso que eu falei para vocês. Ele pega de ponta a ponta no dente. De um ponto aqui, ele vai acoplando até chegar na extremidade de fora. Assim, a face é varrida de forma cruzada. O serviço se torna silencioso e há menor vibração no sistema. No engrenamento cruzado, ocorre quando os dentes têm contatos realizados de forma pontual. Essa forma de trabalho gera reduções na capacidade de carregamento. Portanto, é recomendado em situações com cargas mais leves, quando há um melhor aproveitamento e eficiência da engrenagem. Bom? Jonathan, eu li então em algum lugar que a engrenagem de dentes retos, essa aqui, ela traz mais eficiência do que a helicoidal. Mas você está falando ao contrário, você está falando que a helicoidal transfere mais carga do que a de dentes retos. Ó, existe uma diferença entre eficiência e carga. Tá? Eficiência tem a ver com, por exemplo, uma bomba centrífuga, ela vai trabalhar, o motor vai entregar uma potência para ela. Ela vai ter uma eficiência ali em torno de 48% a 60%. Ou seja, ela aproveita aquela potência, a potência que o motor está entregando, em torno até de 60%. O restante é perdido com calor, com atrito, com as perdas de carga, tudo isso daí. Isso é eficiência. A eficiência correlaciona a potência de entrada da sua força motriz aqui do motor, no caso, com o que você consegue transmitir para frente. De fato, a de dentes retos ela é mais eficiente. Tá? O que não quer dizer que ela transfere mais carga, porque a carga tem a ver com o peso que eu estou mexendo para frente, a máquina que eu estou mexendo à frente. Não tem a ver com a potência que eu recebi do motor atrás. Bom? Então, sim, a engrenagem helicoidal ela tem mais capacidade de carga, mas ela perde um pouco. Deixa eu trocar a palavra para não confundir. Ela tem mais capacidade de transmitir potência, de transmitir carga. Eu consigo, com o mesmo diâmetro de engrenagem, vamos dizer assim, elevar mais peso, subir mais peso. Se eu estivesse puxando isso com um cabo de aço, eu consigo puxar mais peso com a engrenagem helicoidal sem os dentes quebrarem do que essa aqui. Ok? Só que eu vou para a mesma engrenagem, o meu motor vai precisar ser menor para essa, porque ela tem uma eficiência maior. Ok? Então, eficiência tem a ver com o motor que eu estou recebendo e capacidade de carga tem a ver com a carga que eu estou movimentando à frente. Conseguimos diferenciar isso aí? Beleza. Aqui, eu já mostrei. E aqui tem as características gerais, tanto de uma engrenagem reta como helicoidal. Tá? Vamos só pegar aqui algumas referências. Bom, são utilizadas em eixos paralelos ou reversos, que é esse caso que eu mostrei para vocês aqui. A relação de transmissão é constante, óbvio que é constante, né? Porque eu não tenho ali variações nos diâmetros, e nem variações no número de dentes. Então, a minha relação de transmissão é constante. Por quê? Também, se eu alterar a rotação de um, como eu não tenho deslizamento, acaba que a rotação do outro também é alterada na mesma proporção. Então, a relação de transmissão continua equivalente. Então, está tudo certo. Transmitem força sem deslizamento, que é o caso que eu falei para vocês. Eu tenho um travamento ali de dente a dente.
Funcionamento é seguro, é muito difícil acontecer um acidente com engrenagem se ela está dimensionada certinho ali, tá? Porque se ela está dimensionada certinha, está prevendo que tem uma certa sobrecarga ali. Acontece mais acidente com a correia que arrebenta frequentemente, né? Com uma polia que pode ali quebrar, né? As engrenagens são mais seguras, inclusive. Possui vida longa em relação a outros tipos de transmissão? Sim, né? Porque se você for ver, a correia, por exemplo, ela trabalha com atrito. Tudo que trabalha com atrito, com o tempo, ele tende a desgastar mais rápido. Aqui não. A engrenagem, se ela estiver bem lubrificada, bem dimensionada, ela tem uma vida útil bem maior. Resistem bem às sobrecargas, ok? O custo com manutenção é reduzido, se ela dá menos problema, tem menos custo de manutenção. Possuem bom rendimento, até porque elas não têm deslizamento, então o meu rendimento é um pouco maior. E o índice de ruído é pessoal, isso é uma coisa, eu falei, possuem bom rendimento. Ok, todas possuem, mas tem essa diferença que eu falei para vocês aqui. Dentre essas duas, essa aqui tem o melhor rendimento, mas essa aqui eleva mais carga, para o mesmo diâmetro e mesmo material. Bom, obviamente, que se você pegar, por exemplo, uma engrenagem reta com diâmetro de 20 e pegar uma engrenagem helicoidal com diâmetro de 200, né, você não pode comparar uma com a outra, porque essas proporções se dão com o mesmo diâmetro aqui, mesma quantidade de dentes, essas coisas. Tá? E o índice de ruído é maior em relação às outras transmissões, de fato. Né? Mas, ainda, dentro delas mesmas, né, essa aqui tem mais ruído do que se fosse trabalhar com essa aqui. Agora? Então, esse aqui foi só algumas informações, né, gerais sobre esses dois tipos de engrenagem que a gente vai estudar. Infelizmente, engrenagem cônica e cremalheira a gente não vai conseguir ver, tá? Mas se vocês quiserem, eu coloco lá como material complementar depois, para vocês aprenderem a fazer o cálculo. O cálculo dessas daqui, vocês olham que quando a gente calcula esse tipo aqui, para calcular essa aqui não muda muita coisa, não. E quando a gente calcula essa aqui, não muda muita coisa para calcular essa aqui, não. Tá? Mas é um conhecimento que é feito um em cima do outro ali. Eu tenho material, depois eu disponibilizo também com material complementar para vocês terem isso em biblioteca. Ok. Os vídeos que eu falei para vocês. A gente vai ver esses dois aqui primeiro. Vídeos curtinhos, 5, 6 minutinhos, só para apresentar ali os diferentes nomes dos componentes das engrenagens. Tá bom? Isso aqui é um simulador de engrenagem que o próprio cara aqui já indica. Né? Vou colocar o link aqui também. E do telecurso, a gente vai ver só esses dois primeiros aqui. Tá? Porque daqui para frente, ele tá fazendo um passo a passo para calcular. Então, se você precisar disso aqui, né? Tá aqui a biblioteca, você consulta aqui depois, quando precisar, com calma, para fazer o seu passo a passo. Bom? Conselho de amigo. Se vocês quiserem mesmo ter esse material, desenvolver bacana conhecimento ali, vai pegando depois, vai assistindo as aulas e vai fazendo a seu formulário aqui no Excel. Né? Porque você vai ter muita continha aqui. Tudo conta simples, mas tem muita conta, então é bom fazer no Excel, porque o resultado de um você já coloca lá na célula para utilizar no outro, né? E aí otimiza ali e vira material de consulta. Todo profissional da área de engenharia mecânica, elétrica, tem que ter suas planilhas ali, porque software não é todo mundo que tem. E quando tem, às vezes é muito caro. Então, você tem que se virar com o Excel ali, que resolve muita coisa. Bom? Então, vamos lá, deixa eu copiar isso aqui. Aí eu lanço lá. Geometria básica e terminologia. Agradeço ao nosso querido locutor e a gente vai dar sequência agora, onde eu vou te apresentar a geometria básica. Só que eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte. Primeiro, que a geometria básica que eu vou apresentar para vocês de agora em diante vai ser baseada em um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos, e os dentes dessas engrenagens seguem o perfil de uma curva envolvente. O ponto importante é que a nomenclatura não tem uma padronização universal. Eu digo isso porque, dependendo de qual livro você for consultar, ou norma, os nomes podem ser ligeiramente diferentes. Por exemplo, em um livro, eles chamam de diâmetro primitivo. No outro livro, é chamado de círculo primitivo.
os termos são muito parecidos. Agora, de agora em diante, na verdade sempre foi assim. Uma coisa que é padrão universal é, quando eu falar da engrenagem pequena, ela se chama pinhão. Ela é engrenagem menor. E para facilitar nessa disciplina, a gente vai usar o índice 1 nas fórmulas de agora em diante. Em contraposição, a engrenagem maior ela é chamada de coroa. E analogamente a gente vai usar o índice 2 nas fórmulas. Eu já dei aula muitas vezes de engrenagens e as pessoas... Reginaldo, pegou aí? A menor pinhão, a maior coroa. Independendo de onde que vem a potência do motor aqui que vai rodar isso aqui. Tá? De onde é a fonte de transmissão. A menor é o pinhão, a maior coroa. As pessoas costumam atribuir o termo pinhão para a engrenagem que é motora. Isso não é verdade. Eu posso perfeitamente colocar a engrenagem pinhão conectada ao motor. Mas eu posso igualmente colocar essa engrenagem conectada ao motor elétrico. E se eu conectar a coroa ao motor elétrico, ela passa a ser engrenagem motora. Então a definição de quem é roda motriz e quem é roda movida depende da configuração do sistema. Você precisa analisar o enunciado ou o enunciado te fornecer esse tipo de informação. Então, se o fluxo de potência for do pinhão para a coroa, daí o pinhão é motor. E, por consequência, a coroa será movida. Agora, se o fluxo de potência for da coroa para o pinhão, obviamente a coroa passa a ser o elemento motor e o pinhão passa a ser o elemento movido. Então, isso depende da configuração do sistema, ou seja, onde que está o motor elétrico. Agora, tem uma coisa que independe de motor, de movido, que é uma questão física, que é o seguinte: o pinhão, que é a menor engrenagem, ele vai ter baixo torque e alta rotação quando se comparado às mesmas variáveis, só que da coroa. Então, em relação à coroa, a coroa tem o torque maior do que o pinhão. Por sua vez, a coroa tem a rotação menor do que o pinhão. De agora em diante, a gente vai chamar a distância teórica entre centros de... Pessoal, só um comentário para vocês não confundirem essa questão de torque e rotação. A rotação, vocês já sabem, né? O menor vai girar mais rápido, né, do que o maior. Mas vocês lembram que eu falei para vocês aquela questão que a velocidade tangencial é a mesma para polir e para correr? E que a força tangencial é a mesma também? A gente fez até alguns cálculos lá de transferência para encontrar o torque em cada eixo. Vocês estão lembrados, né? Então tá, aqui, ó. Imagina que eu tenho uma força aqui nesse sentido. Bom, torque o que é? É a força vezes um braço de alavanca, não é? Então se a minha força está aqui nesse sentido, o braço de alavanca para essa aqui é bem curtinha. E o braço de alavanca para esse aqui é bem maior. Então eu já consigo sacar. Pô, então o torque nessa aqui é maior, porque a mesma força tem um braço de alavanca maior para cá do que para cá. Então o torque que essa engrenagem aqui transfere para o eixo é maior do que o torque que chega nesse eixo aqui. Ok? E A vai ser calculado pela seguinte fórmula: vai ser um módulo sobre 2 vezes o número de coroa tem a rotação menor do que o pinhão. De agora em diante, a gente vai chamar a distância teórica entre centros de A. E A vai ser calculado pela seguinte fórmula: vai ser um módulo sobre 2 vezes o número de dentes do pinhão mais o número de dentes da coroa. E eu ainda não te expliquei o que é o módulo, daqui a pouquinho eu vou te explicar, mas você já sabe que é uma propriedade do par conjugado. Para que as engrenagens estejam conjugadas, elas têm que ter o mesmo módulo. Aí a gente tem aqui a linha de centro, que a linha de centro conecta os centros passando pelo ponto de contato, ou seja, existe apenas um ponto de contato entre as engrenagens. E aí eu vou te mostrar em azul clarinho o círculo de base da engrenagem, que é a coroa, e em cinza clarinho eu vou te mostrar o círculo de base do pinhão. Presta atenção que o círculo de base ele é o diâmetro da engrenagem a partir do qual a curva envolvente foi desenvolvida. Pessoal, esse negócio de curva envolvente, não preocupa com isso não. Né? Não é relevante para o nosso entendimento aqui. Né? Esse negócio de curva envolvente, ele vai fazer uma analogia de uma corda que você coloca aqui em volta
desse diâmetro. Aí você pega a ponta da corda, sobe, faz uma curvinha, a outra ponta pega, sobe, para dar o perfil do formato do dente. Mas não preocupe com isso, não. Isso aqui é bobagem a gente focar nessa questão de curva envolvente. O diâmetro mais importante que a gente vai ter que considerar aqui é o diâmetro primitivo. Daí, nós temos o diâmetro primitivo, ou também chamado de círculo primitivo das engrenagens. Esse círculo primitivo é a referência para diversas medições. O círculo primitivo das engrenagens se tangenciam. Então, nos desenhos técnicos, as engrenagens costumam ser representadas através dos seus círculos primitivos. E aí eu vou seguir esse padrão. Todas as vezes que acender a cor azulzinha mais clara, é o elemento que eu estou tratando da coroa. E quando acender a cor cinza mais claro, eu estou tratando da mesma variável, porém, do pinhão. O módulo é uma relação entre o diâmetro primitivo, que eu acabei de te mostrar, e o número de dentes das engrenagens. O módulo é o índice do tamanho do dente no sistema internacional. Existem normas que definem o módulo e eu já vou te apresentar algumas delas. Portanto, o módulo é calculado como sendo o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. É como se fosse um indicador de tamanho do dente. E aí aparece o ângulo de pressão, que é o ângulo entre a linha de ação e a linha tangente ao diâmetro primitivo do ponto de contato. Eu já havia falado para vocês nas aulas anteriores e te mostrado uma animação do ângulo de pressão. Então, em vermelho está marcada aqui a linha de ação, que é uma linha tangente aos círculos de base, e essa linha também passa pelo ponto de contato. Eu peço desculpas se esse slide ficou um pouco poluído, mas se você precisar, para aí um pouquinho e dá uma olhada em cada uma dessas informações que eu te passei, por favor. Como eu falei agora há pouco, o módulo é normalizado. Então eu estou te apresentando a norma DIN 780-1 e também a ISO 54, que trazem os módulos para engrenagens cilíndricas de dentes retos. E aqui eu estou te mostrando alguns desses módulos normalizados. Também é muito importante que, ao falar de engrenagens, que a gente consulte as normas da AGMA, que é uma associação muito antiga de fabricantes de engrenagem. E aqui eu te mostro outro desenho que compara relativamente o que é ter uma engrenagem com módulo 5 milímetros em comparação com uma mesma engrenagem de módulo 3 milímetros e em comparação com uma engrenagem de módulo 1 milímetro. Vocês veem que, comparativamente, o módulo está relacionado com a altura do dente, com o tamanho do dente. O ângulo de pressão é aquele ângulo entre a linha de ação e a linha tangente ao diâmetro primitivo no ponto de contato. Costumeiramente, a gente tem ângulos de 14,5, 20 graus e 25 graus. Mas, muitas vezes, as empresas usam ângulos de pressão não normalizados para tentar evitar a pirataria. E aí, só como um recurso didático, eu vou te apresentar a comparação entre uma engrenagem cilíndrica de dentes retos de mesmo diâmetro, só que uma com ângulo de pressão de 12 graus, outra com ângulo de pressão de 24 graus e uma terceira com ângulo de pressão de 35 graus. Vocês podem perceber o que acontece comparativamente com o perfil do dente, uma em relação à outra. Nesse slide eu gosto de alguns desenhos tridimensionais, apresentando uma engrenagem com ângulo de pressão 8 graus, outra com ângulo de pressão 20 graus e outra com ângulo de pressão 32 graus. Agora, de uma maneira um pouco mais enxuta, eu apresento para vocês a geometria básica, só que sem suas respectivas definições. E na próxima videoaula eu vou te apresentar o círculo do dedendo, a partir do qual eu vou te mostrar a nomenclatura dos dentes. Então segue conectado aí. Eu já tinha recomendado para vocês, em outras ocasiões, que vocês usassem esse gerador de engrenagem chamado geargenerator.com. Então, basta que você clique nele aí, ele te apresenta essas três engrenagens logo de cara. Por favor, vamos trocar agora sim, cor preta, por favor, né? Então, por exemplo, vou pedir para ele parar aqui a nossa simulação, e aí, quando você clica nas engrenagens, você pode removê-las. Tinham 4 engrenagens aqui. Eu já mostrei isso anteriormente, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação, por exemplo, às propriedades básicas dessas engrenagens, né? Qual a diferença que a gente tem, por exemplo, do ângulo de pressão. Então, por exemplo, essa engrenagem está com um ângulo de pressão de 27 graus.
Se eu, por exemplo, aumentar o número de dentes, aqui só para vocês terem uma noção, para ficar maior, e aí eu tenho um ângulo de pressão de 27. Então eu vou diminuir o máximo que o programa permitir, o máximo que permite é 12. E progressivamente eu vou aumentar o ângulo de pressão para que vocês possam ver o que vai acontecer com o perfil do dente. E aí você entende as diferenças decorrentes da alteração do ângulo de pressão. Isso tem uma série de implicações que a gente vai conversar mais para frente. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Eu havia dito que eu ia apresentar para vocês o círculo de Dedendo, e é esse aqui. O círculo de Dedendo é o círculo relacionado ao diâmetro interno, ou também chamado de círculo de raiz. Então eu mostrei aqui para vocês, é o círculo literalmente aqui que fica no pé do dente. E eu fiz esse círculo somente na engrenagem na coroa, porque ia ficar muito feio eu colocar aqui em cinza clarinho ou do pinhão. E eu vou recorrer também ao modelo tridimensional para apresentar para vocês o complemento da geometria básica dessas engrenagens. Nesse modelo tridimensional, eu consigo fazer uma série de visualizações que são muito interessantes e nos ajudam bastante a entender quais são os fatores que compõem aí a geometria e a terminologia atribuída às engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então eu queria começar aqui com o número 1. O número 1 é a altura do dente. Você vai perceber que ele começa na circunferência de Dedendo, que é essa circunferência roxa mais inferior que eu estou te mostrando aqui. O número 2, a gente tem a altura de trabalho, porque aqui no número 8 vocês vão perceber que existe uma folga entre os dentes, ou seja, o dente que entrar aqui, ele não vai tocar o fundo da engrenagem, então essa folga ela é descontada para determinar a altura de trabalho. O número 4 que está mostrado aqui para vocês, ele é a altura de Dedendo, porque é a altura entre a circunferência de Dedendo e o diâmetro primitivo. Por sua vez, o número 3 é a altura do adendo. O diâmetro de adendo é esse diâmetro externo. É o que passa na altura mais extrema do dente. Então a gente tem o diâmetro de Dedendo e o diâmetro de adendo. Se eu clicar aqui e te mostrar o número 5, o número 5 é a espessura do dente. O número 7 é o vão entre os dentes. E o número 6 é uma somatória do 5 com o 7. O número 6 é chamado de passo circular. Ele é o comprimento do arco correspondente à distância entre dois pontos equivalentes em dentes adjacentes. Então, é a distância entre esse ponto nesse dente e esse ponto. Pessoal, Dedendo e adendo, esquece isso, tá? Diâmetro interno, né? Diâmetro externo, altura do dente e diâmetro primitivo. Tá? É essa a nomenclatura mais saudável para vocês conhecerem. Dedendo e adendo é bobagem. Então, aqui, ó, diâmetro interno, diâmetro externo, porque acaba que esse externo aqui é onde você vai usar no torno lá para deixar esse eixo antes de usinar os dentes na medida certa. Diâmetro interno aqui, aí com isso aqui você tem a altura da cabeça do dente. Aí aqui você tem o diâmetro primitivo, que esse diâmetro você vai utilizar para calcular uma cacetada de coisa para frente. E essa medida que ele está falando agora, que é o passo, também é importante. Tá? É o passo do dente, o passo da rosca que a gente está fazendo lá. É a mesma filosofia do passo da rosca, né? É a distância do mesmo ponto entre um dente e outro. Esse dente, medido na circunferência primitiva. Aqui no pé do dente, a gente vai encontrar um filete, né? Um raio de arredondamento no pé do dente. Esse é o número 9. O número 10, eu já mostrei para vocês, é o círculo de Dedendo. Por sua vez, o número 11 é o círculo de folga, ou seja, o diâmetro da folga. O número 12 é o diâmetro primitivo. O número 13 eu já falei para vocês que é o diâmetro do adendo. O 14 é a largura da face do dente. O 15 é o topo do dente. O 16 é a face do dente. O 17 é o flanco do dente. E o número 18 é o fundo do dente. Então aqui eu estou te apresentando a descrição retirada do livro do Shigley. Então se você quiser dar uma paradinha aí, por favor, e confere item por item. Antes de você fazer uma parada, eu quero mostrar para vocês que tem uma fórmula bem importante que define o passo circular. Ela é calculada como sendo π vezes d dividido pelo número de dentes. Ou seja, fica π vezes m e também é a soma da espessura com o vão dos dentes. Então dá uma paradinha, por favor, e analisa item a item.
Aqui eu também estou te mostrando a mesma representação tirada do Shigley, só que aplicada a uma roda com engrenamento interno e um pinhão. Daí o que acontece? Para engrenagens que são padronizadas, sem correção de perfil, a gente pode analisar aqui os principais diâmetros. A gente tem o diâmetro de base, temos o diâmetro do dedendo, o diâmetro do adendo e o diâmetro primitivo. E aí eu vou mostrar algumas formulações para vocês. A gente sabe que o diâmetro primitivo, o que a gente chama de D, é o módulo vezes o número de dentes. O diâmetro de base é o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo de pressão, alfa. E o diâmetro do adendo vai ser o diâmetro primitivo mais 2 vezes a altura, HA. Então fica o módulo vezes o número de dentes, mais 2 vezes o módulo. Ou seja, fica o módulo vezes Z mais 2. Esse é o diâmetro de dedendo, é para baixo. Então nós não temos preocupação em relação a isso, porque são engrenagens padronizadas. E aqui eu mostro as alturas para vocês. Vocês têm que se lembrar que a altura de dedendo, ela vai até o fundo do dente. Ou seja, a altura de dedendo inclui inclusive a folga. E para engrenagens padronizadas, a gente parte do pressuposto que a altura do adendo é igual ao módulo e a altura do dedendo também é igual ao módulo. A folga no pé do dente ela é calculada como sendo uma parcela do módulo, ou seja, C' vezes o módulo, e a gente costuma usar C' entre 0,10 e 0,25. Então assiste o próximo vídeo onde a gente vai continuar com essa questão das nomenclaturas. Ó, então, né, essa questão de adendo, dedendo, esquece. Vamos usar a nomenclatura mais comum mesmo, que a gente vai encontrar em outros livros, né? Diâmetro primitivo, né, que é importante da gente conhecer. O que eles chamam de diâmetro adendo, que é esse diâmetro externo que está aqui, ó, é essa equaçãozinha aqui mesmo, tá? Tranquilo de fazer. O diâmetro interno é isso aqui mesmo também. Primitivo, menos 2 vezes essa altura aqui, ó, que esse HD é esse HDzinho aqui, que é igual ao módulo. Isso aqui é a altura de um módulo, isso aqui é a altura de um módulo também. Aqui, ó, que ele lançou aqui. Tá? E aqui embaixo é só uma folga. Perfeito, pessoal? Então, assim, por que eu trouxe esses 2 videozinhos aqui para a gente? Principalmente para conhecer essas nomenclaturas, de o que é o primitivo, o que é o módulo, esse Z aqui que vai ser a quantidade de dentes, tá? Porque a partir disso, a gente já tem, vamos dizer assim, um vocabulário para começar a entender uma discussão sobre engrenagem. Bom? Ok. Vamos aqui, eu falei que tem mais 2, né? Então, esses 2 aqui que a gente vai ver, já liquida essa questão de vídeo. É bom, mas às vezes também fica meio chatinho. E a gente vai e passa lá para o PDF, lá para a gente ver o passo a passo para dimensionar isso. De hoje, de elementos de transmissão, nós vamos pôr as mãos na massa para aprender de uma vez por todas tudo sobre engrenagens. Engrenagens como esta aqui, de onde se faz a massa para um delicioso pastel. Se você ficou com água na boca para aprender tudo sobre estes elementos, senta aí e presta atenção. Oi, moço, por favor. Vê 2 pastéis de carne e 1 de queijo. Na nossa teleaula de elementos de transmissão, você vai conhecer o conceito de engrenagens, vai conhecer suas partes e seus vários tipos, incluindo as engrenagens cilíndricas, assim como as engrenagens cônicas e ainda as engrenagens helicoidais. Além disso, você vai aprender o que é e como funciona uma cremalheira. Obrigada. Você sabia que um dia destes a pastelaria estava fechada porque a máquina de fazer massas estava quebrada? Problema de engrenagem. Dá para ver daí? Alguns dentes dessa engrenagem se quebraram. E agora? A engrenagem é uma das peças mais importantes de uma máquina, como a do nosso amigo pasteleiro. Agora você vai aprender muita coisa sobre elas, começando pelo conceito. Engrenagens são rodas como essas que você vê aí. Elas são rodas com dentes padronizados e servem para transmitir os movimentos e a força entre 2 eixos. Muitas vezes, a engrenagem é usada para mudar o número de rotações por minuto ou o sentido da rotação de um eixo para o outro. Agora, preste atenção no seguinte. Aqui no torno, essas engrenagens servem para transmitir movimento e força. Agora, para que isso aconteça, as engrenagens têm que estar com todas as partes em ordem.
Você sabe quais são as partes de uma engrenagem? Uma engrenagem é composta de 5 partes: o corpo, o dente, o vão do dente, o cubo e o rasgo da chaveta. Você reparou que a primeira parte da engrenagem que eu falei foi o corpo? Mas esse corpo que você viu aí é apenas um dos tipos de corpos de engrenagens. Deixa eu te mostrar os 4 principais corpos de engrenagem que você já vai entender. Esse é como o que você acabou de ver, um corpo em forma de disco com um furo central. Esse outro também é um corpo em forma de disco, mas com cubo e furo central. Já esse corpo tem 4 furos, com cubo e furo central. E esse é um corpo de engrenagem com braços, cubo e furo central. Agora, tão ou mais importante que os corpos são os dentes. Se os dentes das engrenagens não estiverem em ordem, ninguém come pastel. Portanto, olho nos dentes da engrenagem. Às vezes o mecânico tem que dar uma de dentista para ver de perto, por dentro, como são os dentes numa engrenagem. Por isso que nós estamos aqui na escola do Senai para conversar com o professor Eliseu. Professor, por favor, como é que são os dentes numa engrenagem? Os dentes de uma engrenagem têm um perfil parecido com o dos nossos dentes. Veja aqui, eles têm uma raiz. Depois vem essa parte mais encorpada, que é o chamado pé. E essa seção em forma de trapézio é a chamada cabeça do dente. Certo, e a importância dos dentes numa engrenagem é porque eles engrenam, é isso? Exato. Esses dentes dessa engrenagem engrenam nos vãos da outra engrenagem. E daí se dá o movimento. O movimento das engrenagens é, portanto, resultado de um trabalho em conjunto. E as engrenagens do mesmo conjunto podem ter tamanhos iguais ou diferentes. Quando 2 engrenagens trabalham em conjunto e têm tamanhos diferentes, elas recebem nomes diferentes. Como nesse caso aqui, ó. A engrenagem maior a gente chama de coroa e a menor a gente chama de pinhão. Agora que você já está por dentro da mecânica da coisa, está na hora de conhecer os tipos de engrenagens. Ô Silva, Ô, Titão, o que manda? é que eu tô procurando um certo tipo de engrenagem. É? Que tipo? Esse que é o problema, eu não sei qual o tipo. Não, peraí, vamos com calma. Eu vou dizer os tipos mais comuns de engrenagens para ver se você lembra, tá legal? Tá legal. E você aí em casa, acompanhe com a gente. Nós vamos começar com as engrenagens cilíndricas. Como o próprio nome diz, essas engrenagens têm a forma de cilindro. Essa que você vê aí tem dentes retos. Já essa outra tem dentes helicoidais, quer dizer, em forma de hélices. Não sei se você reparou, Titão, mas essa engrenagem aqui, a cilíndrica de dentes retos, tem os dentes paralelos entre si e em relação ao eixo. Viu? Já essa outra aqui, a helicoidal, ela tem os dentes paralelos entre si também, mas oblíquos em relação ao eixo, tá vendo? É verdade, eu reparei. Mas sabe o que eu queria ver? A transmissão de rotação dessas engrenagens aí. São as cilíndricas, não são? O Titão pediu, você conferiu. Daí, as engrenagens cilíndricas, tanto as de dentes retos quanto as de dentes helicoidais, servem para transmitir rotação entre eixos paralelos, como você vê aí. Agora vamos conhecer mais um tipo. Vamos ver como são as engrenagens cônicas. As engrenagens cônicas têm a forma de tronco de cone. Elas também podem ter dentes retos ou helicoidais. Essa que você vê aí é a engrenagem cônica de dentes retos. Tudo bem, mestre, mas como é que é a transmissão de rotação dessas engrenagens aqui, ó? Essas engrenagens cônicas transmitem rotação entre eixos concorrentes. Confira mais uma vez. Essa é a transmissão de rotação entre eixos concorrentes com 2 engrenagens cônicas de dentes retos. Confere?
Ainda tem mais um tipo de engrenagem para a gente conhecer, Titão. É esse daqui, a engrenagem helicoidal. Nas engrenagens helicoidais, os dentes têm forma de hélice. Uma dessas engrenagens é a chamada engrenagem para rosca sem fim ou coroa. Ela é usada quando a gente quer obter uma grande redução de rotação. Veja uma coisa, Titão. Os dentes dessa engrenagem helicoidal para a rosca sem fim são côncavos, ó, tá vendo? Mas como assim côncavos, Silva? São côncavos porque são curvos, olha aqui. Eles são menos elevados no meio do que nas bordas. Certo, mas para que serve esse tipo? Uma boa pergunta. Vamos ver um exemplo com uma engrenagem engrenada a uma rosca sem fim. Veja, quando a gente engrena a rosca sem fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem fim funciona como pinhão e a engrenagem funciona como coroa. Mas, mestre Silva, nesse caso, como é que é a transmissão de movimento? A transmissão de movimento e força se dá entre eixos não coplanares. Peraí, não coplanares, quer dizer que eles não estão no mesmo plano? É isso aí, Titão. Você tá que tá, hein? Muito bem, você viu alguns tipos mais usados de engrenagens. Qual deles você vai escolher? Bom, antes de eu escolher, é melhor eu dar uma boa estudada nesta aula lá no meu livro. Aí, filho, eu vou poder escolher a melhor engrenagem para o meu caso aqui. Olha, mas espera aí que a nossa aula ainda não acabou. Você viu alguns tipos mais usados de engrenagens, mas ficou faltando um muito importante. Qual? A cremalheira. A cremalheira é uma engrenagem tão simples quanto útil. Ela é essa barra com dentes que você vê aqui, ó. Ela funciona engrenada numa roda dentada. Ela funciona assim, ó. Com esse sistema, a gente pode transformar o movimento de rotação em movimento retilíneo, e vice-versa. Agora eu tenho certeza que todo mundo já entendeu a importância das engrenagens. E de uma pastelaria até uma fábrica de foguetes, ai de quem não souber manejar uma engrenagem. E você fica aí agora com a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente estudou um importante elemento de transmissão, as engrenagens. A gente viu quais são as partes de uma engrenagem e conheceu os principais tipos: as engrenagens cilíndricas, cônicas e helicoidais. Além disso, você conheceu mais uma engrenagem interessante, a cremalheira. Bom, agora eu acho que você deveria pegar seu livro, estudar direitinho essa aula. Vamos matar, pessoal, nesse último aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a respeito dessas informações? Todo esse pessoal está estudando aqui na escola do Senai. Eles estão aprendendo a trabalhar com a representação das engrenagens em desenho técnico. E se eu fosse você, eu prestava bastante atenção nessa teleaula que está começando, enquanto eles prestam atenção nesta aula deles. Sabe por quê? Porque quem não conhecer a representação das engrenagens não vai poder engrenar em desenho técnico nenhum. Você vai aprender nesta teleaula de elementos de máquinas como se faz a representação das engrenagens em desenho técnico. Você vai conferir como é feita a representação dos dentes, o desenho de pares de engrenagens e ainda vai ficar por dentro das características das engrenagens. E aí, pronto para mergulhar no desenho das engrenagens? Opa, acho que estou atrapalhando. Melhor eu ir indo para começar a aula. E aí, vamos nessa? Enquanto o pessoal fica ali no desenho mecânico, você fica aí no desenho eletrônico da televisão. E aí, Tito? Tudo bem? Ô, Silva, Ainda bem que você chegou. Não tá nada bem não, viu? Tem algum problema? Eu não tô me entendendo muito bem com esse desenho aqui, ó. A representação das engrenagens em desenho técnico. É isso mesmo, você entende desse assunto?
Eu acho que um pouquinho, sim. O que você quer saber? Quer começar do começo? Vamos do início? Então vamos lá. A representação das engrenagens, então, obedece a uma convenção. Como regra básica, as engrenagens são representadas como peças sem os dentes. A engrenagem aparece sem os dentes? Mas como assim? Eu vou te explicar. No desenho, ou melhor dizendo, na representação da engrenagem, a gente não vê os dentes. A única coisa que a gente vê, quer dizer, o único elemento da engrenagem que aparece na representação nesses desenhos é o diâmetro primitivo. Tá vendo? Ele é indicado por meio dessa linha estreita feita de traços e pontos. Compreende? Eu compreendo, Silva, mas por que os dentes não aparecem ali? Porque na fabricação das engrenagens, Titão, o perfil dos dentes é padronizado, não muda nunca. A fresa usina os dentes da engrenagem e pronto. Fresa. Você se lembra disso? Claro que eles se lembram. Fresa é uma ferramenta que todo mundo conhece. Agora, a escolha da fresa é que são elas. Mas por quê? Qual que é o problema? A escolha da fresa depende da altura da cabeça e do número dos dentes da engrenagem que se quer executar. Por isso a gente não representa o perfil dos dentes, compreendeu? Mais ou menos. Não, mas como mais ou menos, Titão? Os dentes, o perfil dos dentes é padronizado e acabou. Mas é sempre o mesmo? Sempre igual? Não tem nenhuma exceção? Bom, na verdade tem uma exceção, sim. Vocês estão vendo por que é que eu digo sempre que esse rapaz só me dá alegrias? Porque com ele não é decoreba, não. Ele raciocina, ele pensa nas coisas. Ele pensou até na representação dos dentes. Quando excepcionalmente a gente precisar fazer a representação dos dentes da engrenagem, eles devem ser desenhados desse jeito. 1 ou 2 dentes, desenhados com linha contínua larga. E tem outra coisa, Titão. Nas representações em corte, os dentes que passam por ali, no sentido longitudinal, devem ser desenhados. Quer dizer que a representação dos dentes, embora excepcional, é muito importante no desenho técnico das engrenagens? É, sim, e eu vou te dar um outro exemplo disso. Dê uma olhada nessas vistas de cada uma dessas engrenagens. Repare que na vista frontal e na vista lateral, na parte que não mostra o corte, a raiz do dente não aparece. Isso é, não é representada. Agora, na parte em corte da vista lateral, a raiz do dente aparece, representada pela linha contínua larga. Mas, Silva, se a gente precisar representar a raiz do dente da engrenagem numa vista sem corte? Bom, nesse caso, a gente usa a linha contínua estreita. Olha aqui, a gente indica a raiz aqui em linha contínua estreita, tá vendo? Tudo bem. Mas eu estou em dúvida mesmo nessas 3 linhas aqui, ó. Quando essas 3 linhas estreitas aparecerem na vista lateral da engrenagem, é para indicar a direção da inclinação dos dentes helicoidais. Olha aqui, repara só. É verdade. Agora, e essa aqui, ó? Nessa engrenagem cilíndrica, a inclinação helicoidal é à direita. Nessa outra, a engrenagem cilíndrica, a helicoidal, é à esquerda. E nessa engrenagem helicoidal côncava é em espiral. Pô, demais, hein, Silva? Mas você ainda não viu nada, Tito. Agora vai pintar outra representação. E aí você vai ver como é que fica o desenho de pares de engrenagens. Confira. Que vale a pena. Você está vendo o desenho de um par de engrenagens. A engrenagem helicoidal côncava e a rosca sem fim. Repare que todas as linhas convencionadas estão aí, direitinho representadas. Isso porque as mesmas regras de representação que você viu até aqui valem também para os pares de engrenagens, assim como valem também para as representações em desenhos de conjunto. Confira agora como fica a representação do engrenamento de 2 engrenagens cilíndricas. Veja, no engrenamento de 2 engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, o sentido do dente de uma deve ser à direita, enquanto da outra deve ser à esquerda. Agora acontece o seguinte, esses engrenamentos que você viu aí acontecem no mesmo plano. Portanto, nenhuma engrenagem está escondendo a outra. Agora, se de fato uma das engrenagens ficar em frente à outra, encobrindo parte dessa outra, e aí? Como é que fica a representação? Veja um exemplo com essas 2 engrenagens cônicas. Elas estão nessa situação. Uma encobre a outra. Repare que quando isso acontece, o pinhão é que encobre uma parte da coroa. E apenas o diâmetro primitivo da coroa é representado por inteiro, certo?
Agora, para você ter mesmo certeza de como é que a gente lida com representação de engrenagens, ainda falta uma coisa muito importante. Conhecer as características das engrenagens. E nós vamos começar o estudo dessas características por aqui, ó. Pelos dentes. Veja esse desenho e confira o significado das letras sobre as linhas de coroa. A letra I, que você encontra aí, se refere à espessura. A espessura é a medida do arco limitada pelo dente sobre a circunferência primitiva. Pessoal, ele falou bem bonito aqui, o arco na circunferência primitiva. Traduzindo, você tem o diâmetro primitivo, não tem? Aí você pega o paquímetro e vai medir aqui no diâmetro primitivo, você tem a espessura do dente. Tá? O diâmetro primitivo, pessoal, é o ponto de contato das engrenagens, vamos dizer assim. Né? Pela representação, vocês viram lá que o diâmetro primitivo de uma toca no diâmetro primitivo da outra. Ou seja, o ponto de engrenamento, ele se dá aqui nesse ponto da cabeça aqui do dente. Ó. Ok? Aí vem o outro dente, encaixa nesse ponto aqui, vem o outro dente, vai encaixar nesse ponto aqui. Né? Então, esse aqui é o diâmetro primitivo, que é tão falado e importante. Tá? Espessura da cabeça do dente. Esse aqui vai ser o passo, né, que é a distância entre o mesmo ponto entre dentes diferentes. E esse aqui está o vão do dente aqui. Vamos continuar. Do arco limitada pelo dente sobre a circunferência primitiva. Outra característica. A letra V indica o vão, que é o vazio que fica entre dois dentes consecutivos, também delimitados por um arco do diâmetro primitivo. O P que você vê aí indica o passo. O passo é a distância entre dois dentes consecutivos e equivale à soma dos arcos da espessura e do vão. Confira agora a letra A, que indica a cabeça, que é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência externa da engrenagem. Tem ainda a letra B, que indica o pé. O pé, como você vê aí, é a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência interna. E por último, a letra H, que representa a altura e corresponde à soma da altura da cabeça mais a altura do pé do dente. Bom, como você sabe, os desenhos das engrenagens são feitos a partir das suas representações convencionais. Com as características das engrenagens, acontece a mesma coisa. Elas também são indicadas sobre suas representações convencionais. Deixa eu te mostrar como é isso no desenho. Esse que você vê aí é um desenho com as características da engrenagem cilíndrica com dentes retos. Confira as características. O DE indica o diâmetro externo. O DP indica o diâmetro primitivo. O DI indica o diâmetro interno. O M indica o módulo. O Z indica o número de dentes. E o L indica a largura do dente. O módulo que você viu aí corresponde à altura da cabeça do dente. Ele serve de base para a gente calcular as demais dimensões dos dentes. Com base no módulo e no número de dentes, é que o fresador escolhe a ferramenta para usinar os dentes das engrenagens. Veja agora alguns perfis de dentes do sistema módulo. Pessoal, voltando aqui só para a gente tirar um esclarecimento. Então, o módulo é essa altura aqui, ó. A altura da cabeça do dente. Isso aqui é um módulo. Quando a gente for utilizar lá, tem que calcular o módulo, aí você já está sabendo isso daqui, ó. Se você tem o diâmetro externo e calculou o módulo, né, óbvio, né, você tem um diâmetro externo, aí o módulo está aqui e está do outro lado da engrenagem também. Então, o diâmetro primitivo nada mais é do que o diâmetro externo menos 2 vezes o módulo. Aqui, ó. 2 vezes por quê? Porque tem desse lado de cá e tem do lado oposto. Tá vendo como é que uma coisa vai levando a outra? Então, ó, o diâmetro primitivo é igual ao diâmetro externo menos 2 vezes o módulo. Ou o contrário, o diâmetro externo é igual ao primitivo mais 2 vezes o módulo. Dimensões dos dentes. Com base no módulo e no número de dentes, é que o fresador escolhe a ferramenta para usinar os dentes das engrenagens. Veja agora alguns perfis de dentes do sistema módulo. Agora, para avançar o seu conhecimento, confira as características da engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais. Na engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais, a única característica nova que aparece indicada no desenho é alfa,
que é o ângulo de inclinação da hélice. Tá vendo? No caso da engrenagem cônica com dentes retos, além das características que você já conhece, outras ainda vão aparecer. Essas características novas, próprias da engrenagem cônica, são as seguintes. AE, que é o ângulo externo. AP, o ângulo primitivo. AI, o ângulo interno. AC, o ângulo do cone complementar. E L, a largura do dente. E agora, para fechar nossa teleaula, você vai conferir as características da engrenagem helicoidal para a rosca sem fim, que também tem algumas novidades. As novidades são as seguintes. DM, que é o diâmetro máximo da engrenagem. ACH, que é o ângulo de chanfro. E RC, que é o raio da superfície côncava. Bem, agora você já tem as informações necessárias para lidar com a representação de engrenagens em desenho técnico. E pode se dar bem tanto na hora de desenhar uma peça, quanto na hora de consultar o manual. Desde que você estude sua aula no livro, essas representações não vão ser mais problema. Na verdade, eu vou ter que estudar pra valer, fazer bastante exercício pra pegar o jeitão das coisas. Pois é, meu amigo, agora é rachar no seu livro e fazer todos os exercícios. Que não são poucos. Mas esse é o único jeito de pegar as características pra valer, não é mesmo? E depois da revisão, é rachar o cano, hein? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou a representação das engrenagens. Você viu como é a representação dos dentes, das partes, o desenho de pares de engrenagens e as características de vários tipos de engrenagens. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui então. Então é o seguinte, eu mostrei esses dois vídeos aqui. A intenção foi para que vocês tenham, vamos dizer, o vocabulário do que é o que nas engrenagens, tá? O que aquelas letras significam, o que elas tentam passar de informação, tá? Já sabendo disso, né, a gente já consegue ter palavras suficientes para que a gente consiga entender uma conversa utilizando termos que nós vamos calcular nas engrenagens aqui. Bom, aí o que acontece? Eu passei para vocês, já está no portal lá, depois eu vou complementar aqui, esse material aqui, ó, 40 páginas, né, mas que está dobrado, então é 80 páginas aqui, só falando sobre engrenagem. Vai passar o olho aqui sobre esse material, acredito que sobra 20 minutos, não vai dar tempo da gente ver tudo aqui, mas pelo menos uma introdução aqui para a gente já ter o que falar na próxima aula também. Bom? Então vamos lá. Pode falar, Will. Hoje nem vai calcular nada por enquanto, não, né? Não. Dá pra ver pelo celular de boa aqui, né? Dá pra ver pelo celular, pode ficar sossegado. Tá? Então, beleza, aqui, ó. Aqui vai fazer aqui uma introdução, vai falar sobre os processos de fabricação de engrenagem, ela pode ser usinada, pode ser fundida já do jeitão com os dentes, inclusive, né? Mas não é o caso que a gente vai observar aqui, não. A gente vai observar já desse ponto aqui, tá? De cara, aquelas mesmas coisas que a gente mostrou nesse vídeo último aí, eu tenho aqui também, ó. Aqui eu tenho engrenamento. Aqui, ó, essa aqui é a linha do diâmetro primitivo, que o livro ele vai ter uma nomenclatura diferente, que vai chamar de D0, ou DO, DO. Ele vai chamar de DO na engrenagem do pinhão e DO na engrenagem da coroa. Tá? O diâmetro externo vai chamar de DK2. O diâmetro interno aqui, ó, ele vai chamar de DF2 ou DF1, né, se eu estou falando do pinhão ou da coroa. Aí vocês param e pensam, pô, mas mudou todas as letras? Pô, as letras mudam, mas o que importa é o que elas significam, né? Quando você chegar aqui nessa próxima página aqui, ó, você vai ver que tem umas novas letras aqui também, mas elas já estão indicadas no desenho o que elas significam, então não tem por que assustar, não. Né? A gente não decora, não é a sigla, é o significado dela. Que nem eu falo, podia ser estrelinha aqui, um coraçãozinho, uma florzinha, que não importa. O que importa é o significado de cada uma das coisas aqui, tá? E aqui, ó, chega um momento que é aquilo que eu falei para vocês, que é muito interessante vocês lançarem isso aqui no Excel. Porque evita de ficar fazendo um cálculo um por um aqui, ó. Se bobear, eu devo ter aqui algumas planilhas aqui que já tem isso aqui pronto. Se eu achar aqui, eu passo para vocês. Tem uma planilha tradicional que quase todo mundo que trabalha na área tem, que tem uma cacetada de fórmula.
Eu acho que deve ter um pacote lá de engrenagens também. Se eu achar aqui, eu passo para vocês, tá? Mas se não tiver, aqui, ó, é só fazer, né? Ó, número de dentes é o diâmetro primitivo dividido pelo módulo. Na verdade, que a gente falou? E o que é o módulo? É esse T0 dividido por π. O que é T0? É o passo. A gente já sabe o que é. Então, o passo é o módulo vezes π. Espessura do dente, altura do dente, altura da cabeça do dente, altura total do dente, ângulo de pressão. Aqui está 20 graus. Tá? Vocês viram naquele primeiro vídeo que eu passei, que o rapaz falou lá que existem 3 ângulos meio que padronizados desse ângulo de pressão. Tá? Normalmente, na maior parte das vezes, é 20 graus mesmo. Tá? A gente vai ter umas equações ali que a gente vai precisar entrar com esse valor aqui. Na maior parte das vezes é 20 graus mesmo. Ó, vão entre os dentes, folga da cabeça, relação de transmissão, distância entre os centros, largura do dente. Né? Tudo isso aqui é um formulário que é só você lançar no Excel e já consegue calcular para você com tantas casas decimal que você precisar. Tá? Não precisa ficar sofrendo com isso. Aí vem aqui, ó, diâmetros principais. O primitivo, tá aqui, o que é? O diâmetro de base, tá aqui também, que é esse DG. O que é esse DG aqui, ó? É o DG, aqui, ó. Eu tenho o primitivo e tenho o diâmetro de base. Diâmetro interno, ou diâmetro do pé do dente, que é esse diâmetro interno aqui mesmo, aqui, ó, esse DF. E o DK, que é o diâmetro externo, que é o diâmetro que eu vou medir lá, que eu vou usinar no torno lá, para deixar a peça aqui já em condições de fresar os dentes depois. Ótimo. Aí é o seguinte, eu tenho 2 métodos mais usuais para calcular a engrenagem. Tá? Para calcular os dentes da engrenagem. Quantos dentes? Para que eu consiga fazer esse dimensionamento. Ou pelo critério de desgaste, ou pelo critério da tensão admissível. A gente vai ver cada um deles aqui. Cada um tem uma equação diferente. Tá? E, ó, a expressão a seguir deve ser utilizada no dimensionamento de pinhões, ou seja, a engrenagem menor, com ângulo de pressão de 20 graus, e número de dentes de 18 a 40. Aí você pergunta, mas só no dimensionamento dos pinhões? Sim. Porque se você dimensionar um pinhão, que é a menor, automaticamente a coroa, né, você vai usar os mesmos dados, módulo, a partir do módulo de um é o mesmo módulo da outra, você consegue especificar essa aqui. Mas se você dimensionar a menor, já está bom, porque é ela que está sendo mais solicitada. Se a menor passou nesse dimensionamento que você fez, a maior está passada também. Ok? Aí é o que? Material, isso aqui é para aço. Tá? Você vai usar essa equação. Aqui ficou faltando, mas tem um pontinho aqui. Ó. Esse aqui é a multiplicação. 5,72 vezes 10 à quinta que multiplica isso daqui. Bom? Aí aqui, ó, em cada uma dessas letras significa uma coisa lá. Vamos ver, ó, o B1. Largura do dente do pinhão. Ou seja, essa largura aqui, essa espessura do dente aqui. Ó. Esse D0, o D0 que é o diâmetro primitivo. Isso aqui é uma constante, esse aqui é o torque. Isso aqui é a pressão admissível que o material consegue resistir, no caso o aço, tem uma tabela que a gente vai ver ali na frente. Esse Lzinho aqui não é a letra I, é a relação de transmissão. É a relação de transmissão. Você já sabe fazer também. Aqui tem uma constante 0,14. Tenho aqui um mais ou menos 1. Tá, mas mais ou menos 1, quando é que eu vou usar o mais e quando é que eu vou usar 1? Tá aqui, ó. O sinal positivo é utilizado em engrenamentos externos. É quando foi esse tipo de engrenamento aqui, ó. Se eu tiver um engrenamento planetário, que eu tenho aqui essa engrenagem maior e o meu pinhão que está dentro dela, fazendo aqui esse esquema planetário, aí eu utilizo o sinal de menos. Na maioria dos casos que a gente está trabalhando é isso aqui mesmo, né? Então você vai sempre utilizar mais aqui. Ok? E finalizando, você tem essa constante aqui, ó. Você tem essa constante, não, essa variável aqui, essa letra grega aqui. Vvocês me perdoam, pessoal, eu não sei de cabeça o nome dessa letra, não. Eu acho que isso aqui é um ômega, minúsculo. Vou chamar de ômega aqui. Eu multiplico isso tudo aqui pelo ômega. O que é esse ômega? Fator de serviço. Opa, vou ter que procurar essa tabela 4.19 para verificar. Opa, mas essa tabela 4.19 eu vi lá em Polias e Correias.
Vocês lembram aquela tabela lá que tinha que ver se o motor era corrente alternada, corrente contínua, síncrono, assíncrono, alto rendimento, normal? Aí na tabela ali aparecia ali um monte de equipamentos que eu tinha que escolher, o que eu estou movimentando com a correia, e encontrava um fator de serviço. É aquela tabela lá, tá? É aquela tabela lá que você já tem no material também. Bom, gente, tá aqui, ó, todas as informações vocês conseguem tirar para lançar aqui, né? Vamos lá. Tem aquela, nessa equação aqui, tem aquela relação da pressão admissível, né? Como é que a gente calcula isso aqui? A gente vai usar essa equação aqui, ó. Prestem atenção que tem uns conceitos novos que vocês não conhecem aqui ainda não. A gente vai conhecer aqui agora. Ou se conhece, foi em outra disciplina da pessoal. Me perdoem, não estou dizendo que vocês não conhecem, né? Mas que pelo menos não foi comigo aqui que vocês viram aqui. Essa pressão admissível, você vai ter que resolver essa equação aqui, para lançar aqui dentro, aqui, ó, nesse PADM aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Que você tem que multiplicar ao quadrado? Você vai ter que calcular essa pressão admissível. E como é que calcula essa pressão admissível para depois eu levar ao quadrado? Você vai calcular por aqui, ó. Você vai calcular por essa equação aqui. Pressão admissível é igual a 0,487 vezes a dureza na escala Brinell. Vou explicar para vocês o que é. Dividido por esse W elevado a 1/6. W elevado a 1/6, pessoal, é a mesma coisa que a raiz sexta de W, tá? Deixa eu fazer um negocinho aqui, bem didático, que eu fiz isso aqui uma vez para minha sobrinha novinha, aí ela aprendeu. Aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, quer ver? W elevado a 1/6. Imagina que esse W elevado a 1/6, ele tá apostando corrida com ele mesmo, ele está correndo numa estrada. Ok? Só que aí na estrada eu tenho um buraco. Tem ali um buraquinho ali e um degrau, né? Esse W vai tropeçar aqui, esse 6 vai ficar travado aqui, né? Aí o W vai capotar em cima daqui e vai cair para cá. E esse 1 que estava em cima do 6, ele ficou capotando e caiu aqui em cima. Então, W elevado a 1/6 é igual a raiz sexta de W elevado a 1. Bem bonitinho, né? Bem infantil esse aqui, mas serve para explicar. Por quê? Porque, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, W elevado a π sobre 17. Como é que eu transformo isso aqui numa raiz? Bom, isso daqui vai ser, ó, eu vou fazer aqui o degrauzinho na estrada, o meu expoente aqui vai vir, né, a parte de baixo vai dar uma canelada aqui, vai ficar o 17, e o meu π, que é a parte de cima, vai vir capotando por aqui e vai ficar pendurado aqui, ó. Aí eu pego o meu W e ele vai ficar protegido aqui embaixo. Então, W elevado a π dividido por 17 é igual a raiz 17 de W elevado a π. Tá? Bem didáticozinho, só para vocês nunca esquecerem isso aqui. Tá joia? Tá, beleza. Ok, então para mim calcular isso aqui, eu vou ter que conhecer essa questão de dureza Brinell. Brinell, né, Rockwell C, são escalas de dureza entre os materiais. Vocês concordam que, por exemplo, o aço ele é mais duro do que o cobre, por exemplo? Se eu pegar o aço e riscar no cobre, qual que vai sair machucado ali? É o cobre, porque o aço é mais duro. Se eu pegar o titânio e o aço e riscar um no outro ali, qual que vai sair riscado? Vai ser o aço, porque o titânio é mais duro. Se eu pegar o titânio e o diamante, riscar um no outro, qual que vai sair riscado? Vai ser o titânio, porque o diamante é um material natural mais duro que a natureza tem, né? Então, para isso eu tenho escalas de dureza. Só que se eu for comparar, por exemplo, o cobre com o diamante, dá uma diferença, uma amplitude, uma diferença entre o outro muito grande. Então eu não posso usar a mesma escala, porque senão ia dar um bitela de um número ali de diferença entre eles, tá? Então o que eu faço? Para os materiais mais macios, eu tenho a dureza Brinell, né? Uma escala de dureza menor.
Para os materiais mais duros, eu tenho essa escala de dureza que eu chamo de Rockwell C. Rockwell é o nome do cara que desenvolveu ela, Rockwell. E tem a letrinha C na frente. Tá? Existe a proporção de um para outro. Né? Tantos Brinell é igual a tantos Rockwell, mas convencionalmente eu utilizo até 6.000 Brinell, eu utilizo na escala Brinell. Depois disso eu passo a chamar aquilo de Rockwell C. Aí muda a escala lá também. Tudo isso é tabelado, tem como converter. Alguém não entendeu essa questão de escala de dureza? Pode falar. Quer que eu dou outro exemplo aqui? A gente inventa aqui. Aí, beleza. Aí, como é que eu meço um para o outro? Né? Tem um aparelho que chama durômetro, né? Que eu pego ali o material que eu quero, eu coloco no aparelho e ele vai fazer ali uma compressão, né, com uma célula de carga ali, né, como se fosse uma ponta de uma caneta esferográfica. Ele vai pressionar aquilo lá durante um tempo, uma força específica, e ele vai medir a deformação microscópica, praticamente, daquele material. Né? E ele vai entregar ali numa escala, ou num ponteiro que ele entrega ali, ou digitalmente, ele vai entregar lá qual que é a dureza daquele material. Ou na escala Brinell, ou na escala Rockwell C. Agora, é isso, chama durômetro o equipamento. Beleza. Então, né, eu estou mexendo com aço, eu vou ter que procurar na tabela depois lá a dureza Brinell, né? Do aço, do material que eu estou utilizando, que no caso é o aço. E tem esse W elevado a 1/6, que vocês já sabem que é igual a W elevado a raiz sexta de... W elevado a 1/6 é igual a raiz sexta de W, né? Porque W elevado a 1. Ele significa o fator de durabilidade. Né? Então, olha o que acontece. Eu tenho que calcular isso aqui para pegar o resultado, e calcular isso aqui para pegar o resultado e calcular isso aqui. Tá bom? Esse primeiro item aqui eu vou encontrar do meu projeto. Isso aqui também encontro do meu projeto. Isso aqui é uma constante. O torque, eu já estudei lá atrás, eu sei de onde que ele vem lá do motor, dos braços de alavanca, aquela coisa toda que a gente estudou. Né? Isso tudo aqui é constante, com exceção disso aqui que eu vou falar aqui agora. A minha pressão admissível. Né? Eu aprendi a calcular aqui agora, porque eu tenho que calcular isso aqui primeiro, para depois calcular isso aqui. Tá? E aí eu jogo na equação lá. Então, só para falar, esse fator de durabilidade, ele tem a ver com a rotação do pinhão, a duração do par e a dureza Brinell que a gente lançou lá. Beleza, a dureza Brinell vai calcular aqui, né? Aí você vai me perguntar, Jonathan, mas o que é isso aqui de duração do par? Bom, quando eu tenho um engrenamento ali, vocês lembram que no rolamento lá, eu fiz aqueles cálculos, olhei aquelas tabelas para identificar a vida útil prevista para aquele rolamento? Né? Que dependendo das condições de serviço, poderia aumentar ou diminuir aquela vida útil. Aqui é mais ou menos isso. Eu vou estipular qual que é a vida útil daquele meu engrenamento. 10.000 horas de trabalho que seja. Tá? Quando eu quero que aquele rolamento aguente. Né? Por exemplo, eu vou pegar lá 10.000 horas. Eu vou calcular aqui o meu fator de durabilidade para 10.000 horas. Né? Eu não vou procurar esse 10.000 horas aqui em tabela. Eu estou estipulando qual é esse 10.000 horas aqui. Né? Uma vez que eu coloquei aqui como dado de entrada, eu vou calcular o meu fator de durabilidade. Aí, essa pressão admissível, ela já está computando o meu fator de durabilidade para 10.000 horas. Então, a minha pressão admissível ela já está levando em consideração que eu quero que dure 10.000 horas. De forma que, quando eu jogo aqui para cá, eu vou encontrar esse resultado dessa equação aqui para 10.000 horas. Bom? E fica faltando essa questão do fator de serviço, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Tá? Eu vou buscar de acordo com as minhas condições operacionais naquela tabela que eu apresentei para vocês na questão de polias e correntes. Ok? Aí, ó, vocês lembram que eu falei da dureza Brinell para vocês? Nosso caso aqui, imagina que a gente está fazendo aqui um aço SAI 1020. A dureza dele aqui, ó, de 1.400 a 1.750 Brinell. No caso que é Newton por milímetro quadrado. O que vai dar bacana, porque a minha pressão também está em Newton por milímetro quadrado, né? Então tudo está na mesma medida aqui. Dependendo do material que eu utilizar, eu vou usar dentro dessa faixa aqui. Eu prefiro colocar o maior número aqui.
Bom, porque aí mas para isso eu tenho que ter certeza que esse material é esse aqui mesmo. Aí está validado e tal. Bom? Ok. Aqui, ó, aqui, ó, os aços saem tal. Quando submetidos a tratamento térmico, podem atingir dureza superior à especificada em tabela 6.2, que é essa aqui. Sendo necessária a utilização da escala Rockwell-C, uma vez que o limite máximo da escala Brinell é 6.000 Newton por milímetro quadrado. Bom? Então, assim, se você faz uma cementação, uma têmpera, um revenimento, né, qualquer coisa ali que vai fazer um tratamento térmico nesse aço, naquela engrenagem lá, por certo que a dureza dela, ela vai aumentar. Se passar de 6.000 Brinell, aí já entra na escala do Rockwell-C. Dá para fazer um comparativo entre outras leis, mas aí você já trabalha com o Rockwell-C lá. Utilize a escala de conversão de dureza, mesmo que se tenha conhecimento de que o valor da dureza equivalente na escala Brinell é apenas comparativo. Ok. Isso aqui não precisa falar para vocês aqui agora, isso aqui também não. Isso aqui é interessante. Módulos normalizados por essa norma aqui. Tá? Existem aqui, quando eu falo aqui em incremento, significa o seguinte, ó. Módulos de 4 a 7 milímetros. Nessa faixa de 4 a 7, eu tenho incrementos de 0,5 milímetro. Ou seja, os módulos padronizados existentes nessa faixa são de 4, 4,5, 5, 5,5, ou seja, vai aumentando de 0,5 em 0,5 até chegar em 7. Nisso aqui é diferente. Ó. A partir de 7, eu tenho um módulo, incremento de 1. Então, eu tenho um módulo de 8, 9, 10. Não existe um módulo 8,5, por exemplo. Bom? Nessa faixa, ele sobe de 1/10 de milímetro, 25 centésimo, 5 décimos, 1 milímetro, 2, 3. Nesse caso aqui, por exemplo, não existe um módulo 47, por exemplo. Por quê? O meu incremento é de 5. Então, eu tenho 45, 50, 55, 60, 65, 70 e 75. Ok? Essa questão de incremento é isso. Ok. Aqui vai falar da normalização do módulo, é isso que ele está falando aqui. E ok, aquela lá o primeiro método de análise, né, com aquela equação lá. Daqui para frente, eu vou ter aqui a resistência à flexão no pé do dente, e eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque falta só 2 minutos para a gente encerrar nossa aula aqui, tá? Tem mais umas coisinhas para fazer aqui. Eu sei que às vezes, quando tem muita conta assim, vocês assustam, mas, gente, mecânica é isso. Né? Se não tivesse continha, ia ser cada um no lugar do mundo ia fazer de um jeito diferente e as coisas não iam conversar. Né? Então, assim, já é uma briga essa questão de sistema internacional e sistema inglês. Imagina se não tivesse essa similaridade das normas aqui. Então é o seguinte, eu mostrei essa questão, comecei a mostrar aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Tá? Mais para frente aqui tem alguns exercícios resolvidos. A minha intenção aqui é mostrar como fazer a leitura desse passo a passo para que vocês consigam se virar aí no mercado de trabalho depois, quando precisar calcular aqui. Vocês voltam, estudam com calma e vai fazendo aqui. Tem uns negócios resolvidos aqui para frente, a gente vai correr o olho aqui também, tá? Mas eu não vou nem me aventurar a passar alguns exercícios para vocês com relação a isso aqui, não. A minha confiança nisso aqui é que vocês vão aprender quando for necessário, utilizando os conhecimentos que estão pegando aqui agora e quando surgir a demanda. Bom, até porque a gente tem pouco tempo aqui para encerrar o semestre e eu acho melhor falar tudo aqui antes de encerrar. Tá bom? Beleza. Bacana então, pessoal? Então aqui, ó, 20h40, no minuto certinho. Por agora nós encerramos e continuamos aqui na sexta-feira para falar de engrenagem. Tá bom? Muito obrigado a vocês aí. Falou, boa noite. Boa noite.